Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Patrício Maia e sejam bem-vindos a mais um Acelera Nordeste. Hoje nós temos a participação de Gismael, jornalista, social media e streamer de games. Gi, obrigado por ter aceito o convite e fale um pouco mais sobre sua trajetória acadêmica e profissional. Boa tarde, Patrícia. Bom dia, boa noite, né? Depende de qual horário alguém está assistindo. Mas agradeço demais o convite. É massa estar participando de uma iniciativa que está começando agora aqui na cidade. Eu sei que está entrevistando muitas mulheres de áreas diferentes de tecnologia, né? Tô achando isso o máximo, então é um prazer estar por aqui hoje. Como você falou, eu sou jornalista, eu sou social media, né? Mídias sociais e também streamer de games e variedades. E a minha trajetória acadêmica, ela passa pela UFPB, foi a universidade que eu ingressei, né, no curso de jornalismo, comunicação social, no ano de 2010. E aí me formei em 2014, peguei uma greve só, então deu tudo certo. Se eu lhe disser quantas greves eu peguei na minha época... Que tempos, né? E aí peguei só uma greve, então tudo certo, me formei no tempo certo, 2014. E aí, desde que eu comecei o curso de jornalismo, eu sabia que eu queria ir para a carreira do jornalismo cultural, né? Especificamente para o jornalismo cultural. Eu sempre fui apaixonada pela MTV, sempre fui apaixonada por cultura pop, então eu queria estar naquilo, né, de alguma forma. E aí eu entendi que sendo jornalista seria uma ótima forma de trabalhar com o que eu gosto. E aí, essa parte de ser social media é algo que acabou acontecendo na minha profissão, porque é comunicação, né? Então, mídias sociais, com o crescimento do uso das mídias sociais, os meus empregos acabavam me puxando também, né, para esse lado de mídias sociais. E algo que eu gosto de fazer demais também. Então, eu meio que, hoje em dia, trabalho com coisas que eu adoro, que é mídias sociais. Também trabalho como streamer. Eu posso finalmente falar que é um trabalho, né? E cada vez mais é um trabalho, né? Cada vez mais é um trabalho, exatamente. Porque eu sempre fiz esse tipo de conteúdo pra internet, mas de uma forma que era, assim, pro bono, né? Que era gratuito, assim, pra mim. Não tinha retorno financeiro algum. E aí, finalmente, depois de 10 anos aí nessa luta de criador de conteúdo, os refrescos chegaram. Tu gosta mais de trabalhar de frente pra câmera ou por trás, nos bastidores? Eu gosto muito dos dois processos. Eu gosto muito da parte da pesquisa, eu gosto muito da parte da produção, mas eu aprendi a me sentir muito confortável na câmera. Então, eu gosto de estar na câmera quando eu consigo interagir com as pessoas. Por isso que as lives, pra mim, o stream de jogos se encaixou também na minha rotina, sabe? Porque eu não precisava tomar tanto tempo de pós-produção para editar o conteúdo, né? Nem tanto tempo assim de pré, como, por exemplo, quando eu tinha videocasts. Aí tinha que ter o roteiro ali produzido e tal. Você sabe como é isso de produzir o roteiro, né? É um saco. É difícil, é uma tarefa... Quem me ajuda é Matheus, é um saco. Pois bem, aí... eu acabei entendendo que fazer essas lives e interagir ao vivo e tal é o que eu gosto muito de fazer. E aí eu encaro hoje em dia como se eu fosse uma apresentadora numa escala muito pequena, mas uma apresentadora de entretenimento, sabe? Eu tenho ali meus programas nos meus canais, é uma coisa que eu gosto de interagir com as pessoas. E aí dando sempre algumas pitadas aí jornalísticas, né? E a gente pensa muito que é uma coisa quadrada, assim, o jornalismo, e quando eu digo pitadas jornalísticas é coisa assim, mas é informativa mesmo. Se eu tô jogando um jogo, tipo, sei lá, Maldição da Ilha dos Macacos, que é um jogo do ano de 97. Se eu tô jogando... Só podia. E aí eu tava... Enquanto eu jogo um jogo como esse, eu vou conversando com o pessoal, mas eventualmente eu solto umas informações. Esse jogo foi desenvolvido pela LucasArts, que é do George Lucas, então tem jogos de Star Wars, enfim, gosto de dar sempre essas informações aí no meio da parada, porque aí eu sinto que fica um conteúdo completão, sabe? E me diz uma coisa, como é que tu saiu do jornalismo tradicional e se enveredou para o games, para o universo dos games? Teve meio que uma parada nas redes sociais, depois você passou para esse universo? Eu fazia as coisas paralelamente.
Jogar videogame foi algo que sempre me acompanhou desde criança. Tu sempre gostou? Sempre gostei de jogar videogame. Eu era uma negação, meu Deus do céu. Eu sempre gostei muito. Durante anos eu só assistia meu irmão jogando, meu irmão mais velho, né? Mas a minha curiosidade nunca parou. Então ele ficava jogando, eu assim, com 3, 4 anos de idade, ficava assim do lado dele. Então foi ele que te influenciou? Foi. Agora eu paro pra pensar que ele era o mais constante. Mas, por exemplo, minha mãe adorava jogar Tetris. Meu pai sempre jogava um celular no BlackBerry dele, sabe? Jogava um jogo no BlackBerry dele. Minha irmã sempre gostou de The Sims. Então eu percebo que é algo na nossa família que acontece em diferentes níveis. Meu irmão sempre foi o jogador clássico de videogame e de computador. Minha irmã jogava uma coisa ou outra no computador, mas jogava mesmo, sabe? Ela é arquiteta. Só olhando ele e ele dizendo, sai daqui, menina. Aí tu querendo jogar. Ele nem era assim, sai daqui. Eu era tipo aquela irmã mais nova que ficava do lado dele, ele jogando jogo de terror. E eu ficava assim, ó, assistindo ele jogando até eu começar a ver o que é que dava pra eu jogar. O que é que não era difícil pra mim, né? E aí sempre foi parte da minha vida. Então, quando eu fui fazer o curso de jornalismo, essa ideia de fazer jornalismo cultural, eu sempre quis puxar pra cultura pop. Enfim, era algo que eu gostava de falar sobre música nova, sobre jogos. Quando não tinha internet, por exemplo, direito, eu pegava um notebook do meu pai, abria o Word e fazia um blog, que eu nem sabia que era blog, mas eu escrevia sobre coisas, sabe? O joguinho tal, não sei o que, não sei o que lá. Ou, teve um filme que eu assisti ontem na sessão da tarde, esse filme não sei o que, não sei o que lá. Eu já tava fazendo jornalismo e eu não sabia. Ou quando eu pegava um microsystem lá de casa, tocava uma música na rádio, a gente gravava com fita cassete, gravava aquela rádio e inventava um programa de rádio. Eu e meu primo, que hoje em dia, inclusive, é repórter da CBN, que é Caio Ismael, a gente fazia um programa assim, bem-vindos à rádio dos primos Ismael. A gente tinha, tipo, uns 10, 11 anos de idade. Então, sempre me acompanhou isso de querer fazer o jornalismo, mas também querer fazer com coisas que eu acho super interessantes, né? Música, cinema, jogos. Mas é preciso trilhar um caminho. Então, na faculdade, nas cadeiras, por exemplo, de jornalismo impresso, eu já fui designada como a editora do Caderno de Cultura, porque os colegas sabiam que eu gostava mais desse lado. Mas quando eu acabei me formando, eu fui ser editora de vídeo na TV Master. Então, quando eu estava trabalhando como editora de vídeo, eu estava fazendo, no plano B, um blog chamado Trilhas pra Cassete, que eu indicava músicas e mixtapes, assim, para as pessoas ouvirem situações específicas. Então, eu sempre estava trabalhando em alguma coisa, por exemplo, trabalhando como coordenadora de produção audiovisual na Secom, de João Pessoa. Trabalhava ali como essa parte de produtora de audiovisual, coordenadora, aliás, e no paralelo estava gravando um podcast com os meus amigos. Então, sempre foi algo que eu não deixei de fazer. Só não fazia com tanta constância quanto eu queria, porque, enfim, trabalhos, né, aparecem, prioridades aparecem. E aí, até que em 2019, que foi quando eu saí da TV Cabo Branco, né, que eu trabalhei como repórter durante 3 anos, e era repórter da área de cultura e entretenimento. Quando eu saí de lá, eu parei para repensar tudo e falar, bem, agora é o momento. Aprendi muito na TV, sou outra profissional desde que eu entrei na TV Cabo Branco, então eu preciso aplicar tudo que eu aprendi, todo o conhecimento e tal, nas coisas que eu quero seguir. Então vou dar start, por exemplo, ao projeto G com Tônica. O projeto G com Tônica surgiu depois que eu saí da TV e que eu queria fazer meus próprios conteúdos. E aí ele surgiu como videocast, aí depois eu entrei na União logo depois e já comecei a coluna G com Tônica para escrever resenhas sobre as coisas que eu gosto. Escrevi muito sobre jogos, ainda escrevo. Então é algo que eu sempre fui colocando ali na minha rotina, sabe? E eventualmente deu certo. Tipo, um dos meus primeiros trabalhos, que foi cobrindo férias no Caderno 2, do Jornal da Paraíba, surgiu essa oportunidade porque André Cananéia, que era o editor do Caderno de Cultura, ele viu um blog do meu curso e aí viu que eu tinha escrito um texto sobre trip hop, que é um estilo musical. E ele comentou, na época eu fiz, meu Deus, o editor do Caderno de Cultura comentou no meu texto, sabe? E aí, eu ter feito paralelamente esses projetos sempre me deram oportunidade para trabalhar com outras coisas por esse caminho. Entendi. Aí, enfim, as coisas foram andando até que no ano passado, na pandemia, assim, 2021, na verdade, em maio de 2021, eu fiz...
essa história de Twitch tá crescendo, essa história de live. Isso é algo que eu ainda não tentei. Eu ainda não tentei fazer transmissão de jogos, que é algo que eu sempre faço, que eu não deixo de fazer no meu dia a dia. Então, por que não unir isso tudo que eu gosto de fazer, produção de conteúdo e tal, dessa forma, unindo o útil ao agradável, né? O útil de ter um conteúdo no meu projeto de com tônica e o agradável que é fazer um conteúdo que eu gosto. De jogos, de cineclubes, de, enfim, coisas que são do meu universo. Aí pronto, parece que as coisas foram sempre assim, paralelamente andando, mas foram se encaixando, tipo Tetris, que eu citei agora há pouco. Foi tudo dando certo, tá? Eu sinto que tá dando o start agora, sabe? Ainda bem. E o apelido Gi com tônica, surgiu como? Eu gosto muito de fazer trocadilhos com nomes. Então, eu tive, por exemplo, esse projeto Trilhas pra Cassete. E era o Cassete. Enfim, sempre gostei de fazer esses trocadilhos. E aí, no Gi, eu tava pensando muito em como é que se chamava um projeto, como é que eu chamaria o projeto. E comecei a tentar fazer trocadilhos na minha cabeça, ver o que combinava com Giovana, o que combinava com Gi. E aí, nessas, eu fui pra um lado assim, não sei, deu um clique. E se eu for pra um lado de drinks? Não sei. E aí eu comecei a pensar sobre as palavras de drinks. E aí quando eu li o tônica, aí veio um clique pra mim na hora, o estalo. Porque tônica, na língua portuguesa, é a sílaba tônica, é a sílaba que dá o tom de alguma coisa. A tônica de alguma questão é a parte mais importante de uma questão. E aí, é isso que eu quero fazer no meu dia a dia, é isso que eu gosto de fazer em conteúdo. É tipo, trazer... qual é a tônica dos jogos hoje em dia, de Last of Us. Qual é a tônica de The Last of Us? E aí encaixou. Pô, Gin, vou trazer o Gi do meu nome com tônica, porque essa tônica da questão e tal, e pronto, Gi com tônica. Por causa da bebida. Então, aí acabou que tem a bebida Gin tônica, né? E o trocadilho nasceu, assim, de procurar em algum canto, achei a bebida, Gin, Gi, tônica, pronto. Nasceu esse nome. Você ainda tem uma veia publicitária, né? Nunca exerci muito, mas acho que sim. Você já usou em lives a Twitch, né? E também usou a Tabum, que você é patrocinada por eles. Qual a diferença de uma para outra? Eu sei que a Tabum está começando agora, a Twitch é do monstrinho Amazon. Como é que cada um trata os produtores de conteúdo? Tem diferenças bem significativas, mas tem muitas semelhanças também. A Tabum, ela é uma plataforma brasileira, então ela foi desenvolvida pegando aí essa onda que teve durante a pandemia, que foi justamente das lives, né? Live Instagram, os eventos online. E aí foi durante esse tempo que ela foi sendo desenvolvida. E aí abriram, lançaram a Tabum no ano passado, em 2021. A Tabum, ela oferece alguns recursos que não existem na Twitch. Por exemplo, na Tabum você pode fazer um evento pago. Na Twitch isso não existe. Você pode, na verdade, ter um programa que só quem é inscrito do seu canal pode assistir aquele programa. São conteúdos exclusivos. Na Tabum é como se fosse o Simpla, que é um site de ingressos. Ao invés de o site, você comprar o teu ingresso para assistir um bate-papo através do Simpla, e o Simpla te manda um e-mail com o link, na plataforma mesmo, você tá ali com a sua Google Play, por exemplo, você entra num evento, compra o ingresso e já assiste ali no aplicativo. Então tem uns recursos assim que são bem interessantes. Ela tem um formato vertical, então é como se fosse live de Instagram, só que ela tem compatibilidade com programas de transmissão. Por exemplo, o OBS Studio, que é o mais famoso. Então, eu não preciso fazer lives do meu celular, eu posso fazer lives do meu computador com qualidade melhor de câmera, com áudio legal, botar efeitos de vídeo, tudo isso, que não dá pra fazer quando você tá só no celular. E aí tem essas diferenças, por exemplo, mas tem também o esquema de você apoiar o produtor de conteúdo, né, com cafezinhos, que eles chamam, que é a moeda do aplicativo. E aquela moeda é revertida para o criador de conteúdo como gorjetas, como a gente chama na Twitch, donate, né? Isso é fixo? Esse valor é fixo? Não, você pode escolher a quantidade que você dá. Tá. E essa forma de você apoiar é enviando emojis que valem essas moedinhas. Então, tipo, se você mandar um chama lá no aplicativo, eu recebo uma quantia cada vez que você mandar esse chama. Aí vai uma mensagem, o cara manda mensagem. Aparece na hora a interação do público.
Porque essa é a questão dessas plataformas de streaming, assim, ao vivo. A interação com o público é o diferencial. Então, tudo que eles fazem é voltado para esse contato da pessoa ao vivo com o chat, né? Com o público que está assistindo. Então, na Tabum tem isso também. Então, tem enquete, tem as coisas que você pode fazer no aplicativo. Só que aí a gente tem a Twitch, que é uma plataforma que está há mais de 10 anos no mercado. E é a líder, assim, de mercado desses streamings ao vivo, porque ela foi feita para quem faz gameplay. Então, ela tem uma qualidade de som e de imagem que é absurda. Ela tem funcionalidades e aplicativos diversos que têm compatibilidade com ele, que são feitos para Twitch. Então, jogar com chat, jogar algum jogo ali online, você consegue fazer pelo chat, assim, conversando. Aí, o esquema de inscrição, de doações, de dar inscrição de presente pro povo, sabe? Tem muitas, muitas funcionalidades. E é perfeita. É uma plataforma perfeita nesse sentido técnico. Eu vejo poucas pessoas reclamando disso. Eu acho pouquíssimas vezes mesmo. Reclamando da parte técnica da Twitch. Porque ela foi sendo aprimorada. Aí, a diferença que a gente vê, por exemplo, é na parte de apoio ao produtor de conteúdo. Que foi um dos pontos que você levantou. A Twitch, ela é da Amazon, como você falou, né? E é uma plataforma gigante. Que tem milhões de pessoas que fazem parte dela. E plataformas que são grandes, elas sempre pensam no lucro de alguma forma, né? E aí a gente tem um repasse muito pequeno do valor das inscrições, por exemplo, ou das propagandas que são passadas, né? Dos ads, como a gente chama. Um valor muito pequeno é repassado para o produtor de conteúdo. E aí é difícil você chegar no 1%, né? Da Twitch, como um Casimiro da vida, um Luigi, um Gaules, que são pessoas que são milionárias fazendo vídeo na Twitch. Mas é muito difícil porque, por exemplo, se uma inscrição você paga, sei lá, R$7 para ser inscrito de um canal, desses R$7, 80% é comido pela Twitch. Putz. É algo bem difícil de você viver disso quando você é um pequeno produtor, sabe? De conteúdo. É um pequeno criador de conteúdo. E aí existem outras formas que a galera vai tentar, né? Enfim, gente, tô aqui com... Me ajude a comprar uma cadeira gamer e coloca ali o Pix para o pessoal fazer a doação por fora. Tem as inscrições Prime, quem tem Amazon Prime pode se inscrever de graça. E é um valor é um valor maior, né? Que é repassado. E aí a Tabum, por ser uma plataforma que tá começando agora, ela tá abrindo muito as portas para influenciadores ou criadores de conteúdo com contrato. Então, a gente tem um contrato, por exemplo, o meu não é um contrato a longo prazo, mas está sendo renovado mês por mês. E aí, eu tenho um contrato que eles me pagam um valor X por tantas lives. E aí, não sou só eu, eles têm produtores de conteúdo do Brasil inteiro, sabe? Isso é muito massa porque a gente vê o nosso trabalho sendo recompensado, né, de alguma forma. E aí, finalmente, eu tô podendo pegar essa caixa que eu tô fazendo, esse caixa que eu tô fazendo de lives para investir em lives. Então, entrou em equipamento, em jogos também, porque preciso ter sempre conteúdo, né? E os conteúdos gratuitos só vão até um certo ponto. E eu vejo que muita gente tá conseguindo ir nessa. Tipo, eu já vi gente daqui de João Pessoa, Georgia, por exemplo. Ela é DJ, ela é publicitária, ela é roteirista também. E ela tá na Tabum. Ricardo Oliveira, que faz conteúdo sobre filmes, né? Sobre cinema, ele também tá na Tabum. Vejo que tem galera de música, enfim, muita gente fazendo parte da plataforma que tá nesse momento de crescimento, querendo apoiar a galera pra trazer também mais público, né? Pra ela. Aí é isso que eu vejo. Por isso que eu continuo nas duas. A Twitch me oferece muitas coisas em relação técnica que eu sei que vai ser aprimorada com o tempo na Tabum, por exemplo. Mas a Tabum, em relação de benefício pra mim, tá sendo infinitas vezes melhor do que a Twitch foi durante quase um ano de transmissão que eu faço, né? De lives por lá. Entendi. Me diz, e como é que a Tabum chegou até você? Então, tem uma das partners, né, da Tabum, uma das pessoas que faz parte da equipe, é Sara Falcão. Ela é jornalista, formada inclusive aqui na UFPB, e DJ.
E aí a gente se conhecia à distância, assim, né? De saber que ela era uma jornalista também de cultura daqui. Eu conhecia por ter vários amigos em comum com ela. E aí como eu te falei, eu nunca parei de produzir conteúdo. Então eu sempre botava no meu Instagram esses conteúdos. E ela chegou no meu direct e falou: Ei, Gi, vi que você faz live pra Twitch de games, isso é muito massa. Queria ter uma reunião contigo, pode ser? Aí eu, claro. Pode, e aí apareceu. E aí apareceu isso, ela falando que a Tabum ainda tava um pouco necessitada de conteúdo gamer e que achava massa que eu fosse e participasse disso. E aí, enfim, deu super certo. Depois do primeiro mês que eu cheguei assim, com uma agenda toda organizada. O primeiro mês eu cheguei com conteúdo alternando entre conteúdo gamer e conteúdo de entrevista, pra ver o que é que casava com a plataforma, né? Até que eu fiquei eventualmente só com conteúdo de games mesmo e quiz, né? Que é um game show que tem lá. Isso foi decisão deles, indicação deles ou você? Foi minha. Eles deram carta branca total pra criação de conteúdo. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que eles confiaram no meu conteúdo, né? Depois da primeira temporada, digamos assim. A gente tá entrando agora na terceira temporada. E aí eu apresentei recentemente uma live do Oscar junto com o Ricardo Oliveira, esse que eu citei agora há pouco, a gente comentando em tempo real o Oscar. Então isso ainda foi por fora, né? Assim, eles ainda aprovaram mais esse projeto da gente lá, então eles estão sendo super receptivos em relação a novos projetos, a ideias novas, então tá sendo muito massa. E me diz uma coisa, beleza, eles são bem receptivos em relação aos projetos que você encaminha. Eles têm reuniões com vocês, periódicas, com os criadores de conteúdo, para dizer, ó, essa fórmula aqui deu certo, essa aqui, tu tem de ajeitar isso aqui. YouTube, geralmente, eles fazem isso, né, com os grandes produtores, né? Eles indicam, ó, de acordo com o algoritmo, não faz isso, porque aqui você vai ter um resultado melhor. A Tabum chega a fazer isso com vocês? Por enquanto não teve nada nesse sentido. Foi realmente uma conversa assim, me mostra aí quais são os seus conteúdos e tal, e que a gente vai fazendo. Por exemplo, a gente no começo, eles tinham uma proposta de faz uma primeira live, de acordo com a receptividade do público, a gente vê se você faz a segunda, vê se faz a terceira. E aí, já depois da primeira, eles já falaram, ei, vamos fechar logo todas, que deu super certo. Que bom. Então é isso, eu acho que vai chegar esse momento ainda, mas acho que tá tudo sendo agora um grande momento de trazer muita gente pra Tabum pra ir afunilando, sabe? Porque ainda é uma plataforma, por exemplo, que não é aberta pra qualquer pessoa fazer live. Então, por enquanto, quem é criador de conteúdo na Tabum é que foi convidado pela Tabum pra fazer conteúdo lá. Entendi. Eles incentivam a interação entre produtores de conteúdo. Ó, galera, faz alguma coisa junto com essa pessoa, porque um vai ajudar a alavancar o outro. Eles incentivam isso? Ainda não veio o lado contrário da conversa, mas quando a gente propôs fazer isso, juntar dois conteúdos, eles acharam o máximo, sabe? Entendi. Então eu acho que no momento é isso, é ver os conteúdos que as pessoas criam e ver quem continua, quem não continua, sabe? Essa criação de conteúdo pra Tabum. Eu acho que tá nesse momento de ver o que tá dando certo mesmo. Não sei se vai chegar esse momento, né, dessa conversa e tal, mas eu acho que sim, é uma plataforma que eu vejo que é muito democrática e que quer sempre melhorar, sabe? Que bom, que uma das características deles é justamente essa questão de ajudar o produtor e ter uma democracia, né? Me diz uma coisa, e teu público, como é que é? O teu público é mais jovem, mais masculino, mais feminino? Porque a gente, quando fala em games, pensa logo, na verdade é um estereótipo, né? Que é a garotada, né? Como é que é esse teu público? Depende do que eu tô jogando. Por exemplo, quando eu vou fazer live de League of Legends, eu tenho mais um público teen. Tenho um público mais jovem, geração Z e tal. E aí é bem misturado. Mas quando eu faço conteúdo, tipo, sei lá, alguns jogos de quebra-cabeça, ou CS, ou live de cinema, aí vai um público mais da minha idade, um público mais adulto, né? Então, depende muito do conteúdo. E eu acho massa que eu consigo alcançar pessoas diferentes, sabe? De idades diferentes. E eu acho que eu tenho uma maioria de público masculino. Eu acho que a maioria é masculino. Tem muitas mulheres participando do meu chat, eu sou amiga de várias delas. Mas acho que quem aparece mais, talvez, sejam algumas pessoas específicas e talvez tenha mais homem.
Mas pode ser uma impressão minha também, porque não é sempre que você tá assistindo alguma coisa e tá interagindo com a pessoa ali, entende? Exato. Então, eu gosto de acreditar que é meio a meio ali, sabe? Ou não é uma diferença muito grande, não. Porque eu conheci muitas mulheres que são streamers e outras que assistem, né? Que gostam de acompanhar os conteúdos. E muitos homens também. Então, tipo, eu tô vendo que é bem equilibrada a parada. E em relação a produtores de conteúdo? A gente tem a impressão que também nessa área o universo é muito masculinizado, né? Isso é impressão ou tá mudando? Eu acredito que é um cenário muito diferente do que era nos anos 90, anos 2000, em relação a jogar videogame, né? Porque criação de conteúdo a gente não tinha nem ideia do que era isso nessa época. Mas eu vejo que, assim, tem muita mulher que faz conteúdo de games, muitas, assim. Daqui de João Pessoa, eu posso citar, que eu conheci do ano passado pra esse ano só, Patty Cakes, Maua, Lasanha, tem a Mai, que é a Itapioca, tem Pandinha, e elas são todas mulheres que fazem streaming de jogos. E jogos variados, ou às vezes streaming de assistindo alguma coisa. Hoje eu conheço mais mulheres paraibanas que fazem streaming do que homens paraibanos que fazem streaming. Ah, que bom. Mas, quando você para pra ver um dado, como no ano passado teve um vazamento gigante da Twitch, que mostrava um ranking dos maiores produtores de conteúdo deles. E acho que tinha, sei lá, umas 1.000 pessoas no ranking. Demorava muito pra você ver uma mulher naquela posição do topo, né? Então você vê que tem muita produtora, muita criadora de conteúdo, de lives, mas que o público ainda se concentra nos homens. E aí foi uma quebra bem importante pra um falso estereótipo no mundo gamer, que é muito fácil ser mulher streamer, porque os homens vão assistir porque você é mulher, sabe? Se você colocar uma roupa assim, se você usar uma maquiagem assada, você vai ter mais público. Mas não é isso, é bem o contrário disso. É bem o contrário disso. E esse ranking foi uma prova disso, que tipo, tem mulheres que jogam tanto quanto fulaninho, ou tem mulheres que falam de política como fulaninho, e que elas não aparecem nem ali perto no mundo inteiro, sabe? Tipo, tinha uma americana que aparecia no top 50, eu acho. E essa americana fazia live de hot tub, que é uma banheira do Gugu, só que com roupa. Então ela tá ali de biquíni e lendo comentário e fazendo alguma coisa assim, assim, assado. Pra quem produz games, não conseguiu nem chegar ali perto. E mesmo essa mulher, que tem um público gigante, não conseguiu chegar nem nos 50, sabe? Com o conteúdo que ela produz. Então, tem muitas mulheres produzindo, mas tem muita gente que não assiste as mulheres. Basicamente é isso. E as mas empresas? a gente continua produzindo, continua jogando e é isso. Com o nosso público que a gente consegue catar. Entendi. E as empresas, como é que tá essa questão de investimento nas mulheres produtoras de conteúdo? Eu vejo que tem dado uma mudada no mercado, porque o que mais sai é pesquisa. Teve uma pesquisa do Gamer Brasil em 2019, que era falando que 61% de quem joga videogame no Brasil é mulher. Então, quando a gente vê dados como esse, quando a gente vê que tem uma onda, quer queira ou quer não, capitalista, de dar mais espaço a certas pessoas, mulheres, por exemplo, minorias e tal, e que as pessoas estão surfando um pouco nessa onda de reeducação, de como é que se diz? Desconstrução e tal, as empresas vão surfando nisso. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que tenham políticas para mais mulheres, que tenham políticas para mais streamers, que não sejam brancos também, porque a gente vê... Se já tem poucas mulheres, tem menos mulheres negras ainda, né, nesse mundo. Ou menos homens, enfim, negros. Ou de outras etnias. Menos diversidade no geral, né? Diversidade, Você exatamente. vê que é meio que um padrão, né? Homem, branco, jovem... Hétero, entendeu? E aí eu vejo que tá acontecendo uma mudada na mentalidade do público, então muda também a mentalidade das empresas, porque, enfim, né? Eu acho que as empresas pensam com um pensamento de lucro mesmo, enfim. Algumas até têm causa social, eu acho super louvável. E aí eu vejo que tem gente dando mais espaço. Tem empresas que chegam e montam times femininos, tem empresas que chegam e apoiam jogadoras femininas. Por exemplo, teve o Stream Battle BB, que foi um
concurso do Banco do Brasil para eleger um novo squad, ou seja, um novo time de streamers do Banco do Brasil. E aí, no final das contas, ficou super diversificado, sabe, o time. Ficou, acho que são 5 pessoas, são 2 mulheres e 3 homens. Desses 3 homens, a gente tem um homem negro, a gente tem um homem que é do Nordeste, a gente tem 2 mulheres, enfim. Ficou um time massa, porque a gente viu que quem participou do concurso foi gente diversificada, sabe? Tem tudo que é tipo de gente que faz streaming hoje em dia. E aí, se fosse talvez há alguns anos, eles não teriam nem se preocupado em ter dado mais atenção pra quem, sabe, tá nessa parte das minorias. E aí... às vezes não são nem minorias, né? Exatamente, por isso as aspas. A parcela da população marginalizada, né? Gi, quais são os jogos que teu público mais gosta e quais são os que você mais gosta? Deixa eu ver, o que o meu público mais gosta é Age of Empires, que é um jogo de estratégia em tempo real. É um jogo antigo, mas que as pessoas parecem gostar muito quando eu jogo. Isso porque eu vejo que ele traz muita interação. E eu tô passando por um ambiente muito saudável no Age of Empires. Eu acho que eu fui muito sortuda nesse tempo todo de não ter caído em comunidades tóxicas, sabe? De tipo, chegar nos lugares jogando e, tipo, quem chega no meu chat é super gente boa também, receptivo. E tem treta, né? Ah, nossa, demais. Tipo Principalmente quando é uma mulher jogando, tem muita gente que fala, sei lá, aquelas máximas que são bem imbecis, tipo, aqui não é jogo pra mulher, ou Meu tipo, Deus. vai lavar uma roupa, Sério? sim, total. Se uma mulher tá sendo muito boa num jogo, as pessoas falarem, os homens, né, falarem, você tá cheatando, você tá de cheat, você só deve estar usando alguma manha pra você ganhar, sabe? Mas eu dou muita sorte. Eu nunca caí nesses espaços. Talvez se eu jogasse mais do que eu jogo hoje em dia, eu com certeza ia cair nesses espaços, porque eu acompanho muitas amigas jogando, eu vejo muitos vídeos de mulheres jogando, e isso acontece bastante. E aí, quando eu jogo Age of Empires, é um jogo de estratégia em tempo real, e é um jogo tão nichado, tão específico, que tem uma galera que joga já há 20 anos e que chega no meu chat, no meu bate-papo, pra ficar dando dica, sabe? Pra falar, se tu fizesse tal coisa, ou tenta fazer não sei o que lá. E aí, sempre que eu jogo, aparece uma galera muito massa pra me dar dicas do jogo, ou pra jogar junto comigo. Então, esse eu vejo que dá muito certo. É um jogo de o quê? Guerra? É um jogo de estratégia que envolve grandes batalhas que o mundo passou. Ele pode simular isso. Então tem, por exemplo, você pode jogar com os astecas e uma outra pessoa pode jogar, sei lá... Com os romanos. Com os romanos, com vikings, enfim, tem várias civilizações. E aí é um jogo que as civilizações vão avançando no tempo, você tem que fazer algum objetivo num tempo limitado. Então, enfim, você tem que desenvolver estratégias para derrotar aquele exército ou para conquistar todos os recursos naturais. Enfim, adoro, é muito bom. E eu gosto muito de jogar ele. E aí eu vejo que uma galera gosta demais quando eu jogo League of Legends. Apenas porque é um jogo que as pessoas gostam de assistir. Então, eu sou mais uma pessoa fazendo e as pessoas gostam de assistir e, tipo, também dá dica, mas aí a galera é um pouco mais... a galera é um pouco mais ríspida, sabe? Assim, tipo, porra, não é por aí. Ou não sabe jogar direito. Eu não sei realmente, gente. E jogos que são mais desesperadores, tipo Fall Guys, que é um jogo que é como se fosse uma Olimpíada do Faustão, só que pra PC. E é um jogo que você tem que passar por obstáculos e tal, e eu fico desesperada jogando essas coisas. E aí a galera sempre gosta quando eu jogo, porque, enfim, eu sou naturalmente desesperada jogando algumas coisas. Um jogo que eu gosto muito de jogar, só que nunca me dá público, ou a galera não vai muito na vibe de me assistir jogando, é o Counter-Strike, que é um jogo de primeira pessoa, né, de tiro de primeira pessoa. É o jogo que, se eu fosse, assim, seguir uma carreira profissional de ser pro player, eu queria ser de CS. Só que eu acho que tem tanta gente boa que joga em times, etc e tal, e tem tantos streamers grandes de conteúdo de CS, que as pessoas preferem assistir alguém que, tipo, jogue profissionalmente. E aí eu fico arrasada, porque eu fui pegando o jeito e eu jogava quando eu era mais nova, assim, em Lan House, e eu era muito boa na época, e aí, claro, passei anos sem jogar. E eu voltei ano passado e eu fiquei assim, meu Deus, eu amo esse jogo de verdade, é meu grande amor esse jogo.
mas aí não deu retorno nas lives. Aí acaba que eu dou prioridade a outros conteúdos, aí vez ou outra eu faço, quer saber? Que se lasca, eu vou jogar CS hoje e é isso. Qual é o jogo mais popular atualmente? O que junta mais gente? Que tem maior público, eu acho que o que eu tô citando bastante, League of Legends, é um jogo que tem muito público mesmo. E aí tem alguns outros jogos que são jogos do momento, como por exemplo o Elden Ring, que é um jogo que foi lançado recentemente e já é um tipo de jogo bem diferente de League of Legends. O Elden Ring, ele tem uma história, sabe? Ele é um jogo de mundo aberto, ou seja, é quase infinito o jogo. Tem como você andar por muitos cantos. Mundo aberto é basicamente que o usuário pode contribuir? Não, o mundo aberto, ele é um jogo que você pode explorar o mapa. Ele não tem limite no mapa. Então você vai andando, você não... Por exemplo, num jogo de corrida, você tem aquela pista para seguir. Certo. Num jogo como League of Legends, você tem aquele mapa para seguir. É um mapa limitado. E aí um jogo de mundo aberto é um jogo que você pode explorar o mundo. Que você pode ativar o modo explorador e fazer outras missões que não sejam a missão principal, entendeu? Tá. Ele permite muito mais, então as horas de jogo são incontáveis. Eu sou leigo nível hard. Mas tá ótimo, eu gosto de falar sobre explicar. Por exemplo, teve um jogo que eu joguei por muito tempo chamado Skyrim. E nesse jogo, ele é um jogo de mundo aberto. E eu cheguei a ficar com 200 horas de jogo. E eu não tava nem perto de terminar o jogo. E aí eu perdi esse salvamento do jogo e tive que começar do zero. Eita. Ou seja, nunca terminei o jogo porque eu fiquei com raiva de ter perdido 200 horas de jogo, né? Enfim. E aí o Elden Ring, ele foi lançado recentemente. É um jogo que é muito desafiador, traz umas propostas novas, assim, de chefões e tal. Então muita gente tem jogado e muita gente tem assistido pessoas jogando. Geralmente jogos online. League of Legends, o Call of Duty Warzone também é muito popular. Aí tem jogos de celular que as pessoas fazem transmissão também, tipo Free Fire, tem outros jogos do mesmo estilo. Deixa eu ver. Tem o PUBG, também é muito popular. Enfim, tem... Se você for ver os jogos que são mais vendidos, são geralmente os jogos que tem mais público assistindo. Entendi. Os jogos para celular, eles basicamente são uma porta de entrada para esses que precisam de uma máquina mais potente? Às vezes, não necessariamente, porque as pessoas podem escolher ficar ali no celular. Você para pra pensar, a acessibilidade de ter um jogo no celular é absurda. Você vai jogar um jogo exclusivo para PlayStation, tipo The Last of Us. O PlayStation em si custa pelo menos R$2.000. Se você for comprar um 5, R$5.000. Então, você precisa gastar aqueles R$2.000 para ter aquele console. Você ainda gasta mais uns R$200, R$300 para ter o jogo. E ainda, enfim, se você quiser aumentar a sua memória, enfim, do computador, você ainda vai gastando mais coisa. No celular, você tem os jogos que são quase sempre gratuitos. Que você vai gastar dinheiro com acessórios nos seus personagens. Então, nem é obrigatório você gastar dinheiro, sabe? E aí você pega um público que tem celular na mão, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um smartphone. E aí é muito mais acessível você ter um jogo, ser gamer de celular, do que você ser gamer de computador, sabe? Vai ser, com certeza, uma porta de entrada para muita gente. Agora, não é barato, ainda mais hoje, em 2022, você parar para montar um computador de gamer mesmo, sabe? Assim, de... Tem que falar do resto da estrutura, né? Uma cadeira. Tudo. Custa mais ou menos quanto? Você está investindo quanto, mais ou menos? Vamos lá, mas lembrando que eu comprei as coisas no final de 2019, começo de 2020. O dólar era outra coisa. Exatamente. O dólar era outra coisa. Eu acho que tudo tá, tipo... Sei lá, deve estar... Uns 30%, 40% mais caro. Eu acho que por aí, uns 30%, 40%. Mas o que eu investi até hoje, sei lá, pra ter esse PC de falar assim, consigo editar um material massa, consigo jogar os jogos que eu quiser, foi uns 5.000 computador, e aí a câmera foi mais um tanto, aí mais um monitor auxiliar pra ter a tela estendida, né? Um ring light, não sei o que. Acho que, arredondando assim, acho que eu devo ter gasto no ano passado pra esse ano uns 6.000, sabe? Pra ter, mas isso pra o que eu queria fazer. Porque você é profissional, né?
E aí eu tinha já microfone em casa, porque eu tenho um microfone em casa. Se eu quisesse usar alguma outra câmera, eu tinha uma outra câmera em casa também, que eu tinha investido no equipamento há pouco tempo. Porque eu trabalho com audiovisual também, né? Então, tipo, eu sempre tô tentando dar um upgrade, assim, nas minhas coisas. Mas é o que eu falei, depende muito do quanto você tá disposto a pagar, né? O quanto você pensa em aquilo te dar um retorno ou não, e é isso. Se você quiser montar um computador mais barato, você consegue, mas não vai rodar, tipo, um Call of Duty que exige muito do computador. Me diz uma coisa, de que outras formas você consegue ganhar dinheiro jogando videogame? Tirando a parte de ser patrocinado por uma plataforma, por uma empresa. A indústria dos games, ela atua muito de forma direta e indireta, né? Acho que diretamente você pode procurar a carreira de desenvolvedor de jogos. Você pode procurar a carreira da parte de desenho de jogos. Mas eu falo na questão de jogando. Enquanto você joga? Enquanto joga. Existem times, que são times profissionais, né? Times de Counter-Strike, time de League of Legends, time de Valorant. E aí, alguns times contratam, de fato, jogadores, né? Tem bolsa para os jogadores. Tem ali um salário como se fosse um garoto que entrasse num time de futebol. Numa escolinha de futebol. E eles são treinados, lapidados, esse tipo de coisa? Tem todo esse processo de... Por isso que é chamado e-sports, né? Hoje em dia são os e-sports, que traz todo esse treinamento, toda essa dedicação para os jogos, porque é uma indústria que, tipo, tá movimentando mais dinheiro do que a indústria de música e de cinema combinadas. É algo que... Eu até tava lendo um artigo da Forbes de janeiro desse ano, falando que em 2023 está prevista que a indústria dos jogos vá rodar em torno de 200 bilhões de dólares. E aí, direto ou indiretamente, já movimenta 300 bilhões. Só diretamente vai ser esses 200 bilhões. Então, as empresas sabem que é algo que dá retorno. Então, estão procurando investir nesses times para ter o retorno de público, para vender ingresso, para assistir os jogos. Você já deve ter visto vídeos de final de campeonato de algum jogo com estádios lotados, de LOL, né? Exatamente. É tipo assim, é quase mais como se fosse uma partida de futebol. Exatamente. Na partida de futebol o campo fica vazio, né? Fica só os jogadores. Aí no caso dessas finais, se fecha, bota cadeira em tudo, fica só um tablado com a tela gigante. E além disso, é transmitido para mais de milhões de pessoas. Exatamente. Ao vivo, né? E aí é isso, tem essas formas, como se você quiser criar conteúdo, né, através das inscrições que eu falei, das doações do seu público, criando uma comunidade que te apoia a produzir aquele conteúdo, você se profissionalizar naquele jogo, nessa parte de times, enfim, e se você não botar sua cara, meio que não tem como você ganhar jogando videogame. E se ganha dinheiro no jogo mesmo? Tipo, recompensas, esse tipo de coisa? Existem campeonatos de jogos. Se você não tem um time profissionalmente, você pode participar de algum campeonato. Existem muitos campeonatos que acontecem num nível pequeno. Por exemplo, eu falei de Patty Cakes, que é uma streamer daqui de João Pessoa. A Patty, ela realiza, vez ou outra, campeonato de Valorant na conta dela. Ela chega, gente, tô fazendo um campeonato de Valorant. O ganhador, quem vencer aí tantas partidas e tiver mais frag e tal, ganha R$500. E aí você que... sei lá, um moleque ou uma moleca que tá em casa e que joga e ama jogar e não tem perspectiva ou não quer ir pra um time, vai jogar aquilo ali e vai levar pra casa R$500, sabe? Isso eu tô falando de uma streamer que faz isso, mas tem várias e várias pessoas e empresas que realizam campeonatos também. Então, dentro dos jogos você pode fazer isso, participar de campeonatos que tem prêmio em dinheiro, sabe? E aí eu não sei, é isso que eu tô dizendo. Tirando você colocar a cara, seu rosto ali e ter a sua imagem de atleta, enfim. Não sei se tem muitos caminhos pra você ganhar dinheiro no mundo dos jogos enquanto uma pessoa que joga algo, sabe? Por exemplo, eu tô jogando um jogo que eu posso acrescentar mais peças à minha armadura, mais armas, esse tipo de coisa. Eu posso vender essas armas para outras pessoas? É possível você vender as skins, que a gente chama, né, dos jogos. O CS, por exemplo, é um jogo que, quando você ganha algumas partidas, você ganha uns baús dentro do jogo. E aí você pode ou abrir aquele baú ou vender a preço de mercado.
Às vezes um Vender baú como desse... no jogo ou você anuncia fora do jogo? Tem as duas formas. Você pode vender no jogo, você pode anunciar pra alguém e dar um código daquele... Geralmente isso é caro, alguma coisa assim? Depende do nível. Por exemplo, tem uns baús que você gasta R$12 pra conseguir esse baú. E aí você vai vender, ele tem um valor, alguns de 20 centavos, 30 centavos. Mas se você for um jogador que joga pra caramba e tem um monte de medalha e é ranqueado lá em cima, você pode ganhar um baú e vender, tipo, aquilo por R$4.000, sabe? Dependendo do baú que você tem. E eu tô falando só no exemplo de CS. Mas existem muitos jogos que tem isso, de você vender skin mesmo. De você fazer o comércio dentro do próprio jogo. Eu já vi também alguns jogos que é possível você ganhar criptomoedas. Como é que você está vendo essa inserção de moedas dentro dos jogos? Eu vou dar uma de Glória Pires aqui. Tá. Eu não sei se eu sou capaz de opinar nesse momento. Porque, pra mim, o modelo de criptomoeda, ele tá muito em evidência, mas eu acho que é muita gente entrando sem saber muito bem o que é ainda, sabe? Tipo, se eu fosse pra investir meu dinheiro em alguma coisa, eu ia pesquisar muito sobre aquilo. E eu vejo que tem uma galera, assim, que tá entrando nessa de criptomoeda e não tem muita noção do que tá em jogo, não tem muita noção dos riscos. Tem meio que um boom, né? A galera tá meio ensandecida. Eu já vi alguns comentários do pessoal que entende bem de criptomoeda, dizendo, ó, não vá por esse caminho que vocês vão se dar mal, entendeu? Esses joguinhos que você ganha, isso aí é bem complicado. Algumas empresas já faliram já em relação a isso. E aí, quando você envolve... geralmente pessoas que estão aí numa faixa etária que ainda não tem empregos muito estáveis, né? E aparece com oportunidade de dinheiro assim, é muito fácil cair numa armadilha errada. Parece meio que com essa onda de apostas em jogos de futebol, né? Tem gente vivendo disso, né? Além de parecer uma forma de uma segunda receita, uma segunda renda, o pessoal tá se profissionalizando e gente ganhando dinheiro, fazendo live, fazendo tipo uns corujões, ensinando o pessoal como é que faz isso. O negócio tá bem complicado. Mas mudando de assunto, tu é natural daqui? Ou... Eu sou um pé aqui, um pé ali. Meus pais são paraibanos, certo. Minha mãe é de Caiçara, interior aqui da Paraíba, meu pai é de João Pessoa. E eles moraram em São Paulo durante um tempo. E aí, nesse tempo que eles moraram lá, eu nasci lá. Tá. Minha mãe ficou grávida de mim lá em São Paulo, eu nasci lá, minha irmã também nasceu lá. Mas eu vim pra João Pessoa ainda nos anos 90. Então, eu vim pra João Pessoa, tinha 5, 6 anos de idade. Então, enfim, eu sou acontecido e nasci em São Paulo, mas eu sou filha de paraibanos e a minha vida toda foi aqui mesmo, na Paraíba. Essas profissões, pro player, streamer, design, programadores, elas são bem recentes. Quando tu chegasse pra comunicar na tua família, pessoal, eu vou ser streamer agora. O que é que eles disseram a respeito disso? Eu acho que o papo tenso começou com: família, eu vou sair da TV. Esse foi o papo assim: ai meu Deus, por que você vai fazer isso? Esse é um lugar que poucas pessoas chegam e que não sei o quê. E aí, enfim, até desenvolver a conversa com eles sabem. Eles sabem quem é a filha deles, sabe? Eles sabem também quem são os outros filhos. Tipo, meu irmão começou a cursar psicologia, depois de 3 períodos, abandonou o curso. Na verdade, deixa eu voltar um pouco. Meu irmão ia fazer direito, porque meu pai queria que ele fizesse direito naquela assim: meu filho, o que é que você vai fazer, não sei o quê. Meu irmão tava meio assim ainda, queria fazer psicologia. Qual é a profissão do teu pai? Meu pai é engenheiro. Engenheiro civil. Pensei que ele era da área da comunicação. Não, engenheiro civil. E aí, meu irmão cursou o direito, porque meu pai meio que tava ali: filho, faça direito, porque ele não tava muito confiante na psicologia. Aí o que aconteceu? Meu irmão saiu de direito, saiu de psicologia e foi cursar música. Eita. Então, ele abriu o caminho pra que eu pudesse ser streamer, sabe? Enfim, aí meu irmão é doutor em música e tal. E hoje em dia trabalha com animação. Ele faz animação, assim, de clipes, faz animação, projeto de animação, desenho, enfim. E aí, quando eu, que sou a irmã mais nova, cheguei pra comunicar sobre meus pais, né, que eu tava querendo pra esse lado e tal, eles são super apoiadores, assim, de mim, porque eles sabem que eu faço as coisas pensada, né? Como eu falei,
eu nunca parei, abandonei tudo pra seguir essa carreira de criar conteúdo. Eu sempre tô ali com alguma coisa estável, né? Com uma fonte de renda e tal, que me ajude a continuar no dia a dia. Mas eu nunca dei um salto no escuro. Pronto, parei tudo. Parei de fazer assessoria de imprensa, parei de fazer social media, parei de trabalhar no jornal, parei de fazer tudo pra agora só fazer isso. Não é assim, sabe? Eu sei que as coisas são difíceis, então eles sabem disso, eles sentem segurança com isso. Então pra eles é ótimo, eles se divertem, eles assistem algumas coisas que eu faço, eles são pais que são muito de boa. Ah, que bom. Gi, pra encerrar, o que você diria para um adolescente que lhe acompanha, certo? Assiste suas lives, acompanha você, é sua fã, etc. E quer seguir o mesmo caminho que você está seguindo, certo? Quer fazer a mesma coisa que você faz. Qual é o conselho que você daria para essa menina? Eu ia falar que nunca deixe de produzir. Produza coisas que você gosta, mesmo que não tenha ninguém assistindo, mesmo que não tenha ninguém lendo. É muito importante você exercitar, você produzir coisas que você quer produzir. Se você quer escrever sobre jogos, se você quer jogar alguma coisa, produza já esses conteúdos, sabe? Porque isso vai te afinando e pode abrir portas, como abriu pra mim. Eu fazendo coisa pra mim mesma, abriu lá em 2013 aquela primeira oportunidade de trabalhar no jornal, sabe? Abriu esse ano, uma plataforma de streaming entrar em contato comigo pra, enfim. E também é importante saber que cada coisa tem seu tempo. A gente fica muito agoniado pra produzir e vai achar que de dia pro outro, né, a gente vai ter um resultado. Não é assim. E ao mesmo tempo, você precisa medir muito bem pra não entrar num burnout, sabe? Pra não chegar num ponto de que aquilo que deveria ser super divertido e gostoso e prazeroso se torne uma obrigação, um fardo na sua vida, algo que te deixa com ansiedade de fazer aquilo, sabe? Então é isso, você tem em mente que você precisa se divertir, que você precisa ser organizada, que é muito importante ser organizado, e que você precisa fazer. Tipo, faça. Mas não se mate por causa disso também. Entendi. Gi, muito obrigado por ter aceito o convite. O papo foi muito massa e se despeça do pessoal. É isso, obrigada demais, Patrícia. Obrigada, equipe que tá aqui nos bastidores. Vocês foram ótimos. E agradeço demais também o convite. Espero que vocês tenham gostado do papo, que tenham gostado da dinâmica. Não sei se eu falei muito, se eu não respondi as coisas. Mas entrevistado bom Minha é que ele fala muito. cabeça funciona assim. Minha cabeça funciona assim. E é isso, se vocês quiserem me acompanhar, meu Instagram é Gicontônica. Lá tem todos os links pra minha Twitch, pra Tabum, pra, enfim, canal do YouTube, tudo. Onde eu tiver, vocês vão ver por lá. Mas é só procurar Gicontônica. Tô fazendo aí semanalmente conteúdos sobre games e outras coisas. Nas quartas-feiras eu tenho uma coluna no jornal A União, que eu faço resenhas sobre cultura, coisas da cultura, né? Filme, série, jogos. E é isso, tô sempre fazendo alguma coisa. Brevemente com um podcast sobre jogos. Exatamente. Pense bem a respeito. É um nicho que até agora eu não vi muito aqui em João Pessoa, essa área, né? Um podcast dedicado Tenho vontade. Mais um passo de cada vez, senão eu fico louca. É mesmo. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no YouTube e até o próximo Acelera Nordeste.